Bom, então vamos lá. Existe um problema aí que está afetando a vida de muitas crianças e de muitos jovens, principalmente na nossa era. O problema muito grave é que a nossa sociedade ela não trata esse problema com a relevância que ele deveria, ainda mais sendo um problema aí que tem um alcance muito grande e está afetando e abrangendo certos tipos de barreiras que a gente não está conseguindo encontrar soluções, pelo menos de forma não tão efetiva, que consiga solucionar definitivamente esse problema. Então, antes de eu falar necessariamente qual é esse problema que está afetando a vida dos nossos jovens e principalmente a vida das nossas crianças, eu vou trazer aqui principalmente as características aí para você que é pai, para você que é professor, no decorrer aí das condições e das características que eu vou falando, você vai começar aí a identificar e ver do qual é o problema de que estamos tratando aqui. Então, a primeira característica aí que esse problema traz é a dificuldade de foco, principalmente quando está relacionado com atividades que exigem um tempo de execução maior, que exigem aí um tempo de preparo, um tempo de foco e principalmente atividades que exigem o domínio e a regulação da frustração. Então, esse problema é a consequência dele, é a ausência, é a dificuldade de realizar atividades aí que tenha a questão principalmente do longo prazo e que exija várias etapas para ser executada. A segunda característica que vem em consequência desse problema é um estímulo muito forte ao iniciar certos tipos de atividade, só que aí num curto período de tempo aí que se está executando essa atividade, a criança ela acaba desistindo aí daquela atividade. Isso acontece porque a gente vive um modelo, né, de rotina, que está muito diretamente associado aí com muitos estímulos. Então, são estímulos muito rápidos que trazem aí um prazer de forma muito rápida, muito curta. E aí o cérebro começa a entender que uma atividade, para ela ser interessante, para ela ser duradoura, ela precisa estar envolvendo uma constância muito rápida e diferente de estímulos aí que tragam recompensa em curtos períodos de tempo. E aí a terceira característica em consequência desse problema é a distração com qualquer coisa ao estar realizando aí algum tipo de atividade. E não, isso não é necessariamente uma questão de TDAH. Muitas vezes isso também pode estar relacionado a uma dificuldade aí de realizar atividades mais longas, justamente por isso que acabamos de comentar, de ter essa grande sobrecarga aí de dopamina em períodos muito curtos de tempo. Então, que pontos são esses que se materializam e causam aí esses problemas que a gente acabou de falar? Bom, um dos mais importantes aí e o que aparece com mais frequência é o uso dos aplicativos de comunicação, como Instagram, TikTok, ou até mesmo o Shorts do YouTube, né? Muitas vezes esses aplicativos eles trazem um acúmulo muito grande de informação, e essa informação por muitas vezes aparece de forma muito rápida. E aí está relacionado aí justamente a trazer um estímulo muito rápido ali, dopaminérgico, e aí o cérebro começa a interpretar que todas as ações que o indivíduo faz ela precisa estar ali associada a um circuito muito curto entre ação e recompensa. Outro ponto muito importante também é relacionado à quantidade de informação. Com a era da tecnologia, a gente consegue agora ter acesso à informação de forma muito rápida e de forma muito prática. Só que o problema é que muitas vezes essa informação ela não é útil, a gente não consegue usar ela de forma prática. Então a gente tem um acúmulo de informação muito grande agora na nossa cabeça, todos os dias aí, quando você abre seu aplicativo, seu Instagram, seu TikTok, seu YouTube, você acaba absorvendo uma grande quantidade de informação. Só que o problema é que, por muitas vezes, essa quantidade de informação que você absorve, ela não tem uma utilidade prática para a sua vida e nem para o seu desenvolvimento. E aí o cérebro ele vai se adaptando, meio que associando que
O desenvolvimento, por vezes, ele pode estar associado aí a simplesmente acumular informação, só que não necessariamente essa informação ela precisa ter uma utilidade prática. E todas as ações, né, todas as atitudes que a gente toma na nossa vida e começa a associar isso como um padrão. Então, dentro dessas condições que eu acabei de mencionar para vocês, o que no fim das contas forma dentro do nosso cognitivo é entender que toda ação que não está relacionada a uma volatilidade muito grande de informação, a uma mudança muito grande e principalmente a uma recompensa muito fácil. Então, se não for rápido, se não for muito variado e se não for extremamente dopaminérgico, não é interessante e logo a gente forma um modelo de sociedade e alguns indivíduos que se distanciam daí porque eles moldaram esse tipo de mentalidade dentro da sua cabeça. E, em consequência disso, isso causa 3 problemas muito sérios. O primeiro é o foco, né? O foco ele é uma habilidade que é totalmente treinável, ninguém nasce focado. O foco ele é uma habilidade que se desenvolve através da exposição em atividades mais longas. Normalmente essas atividades têm um teor frustrativo, meio que segue uma linha linear, né? E aí você vai se desenvolvendo, você vai ficando cada vez mais exposto a esse tipo de atividade. E aí você vai conseguindo, através desse treino, pegando atividades cada vez mais complexas aí no decorrer da sua vida. O segundo é a paciência cognitiva. A paciência cognitiva é uma habilidade que, quando você pega um livro, por exemplo, para ler, e mesmo que você, no meio da leitura ali, você sinta um pouco de dificuldade, você não entenda ali necessariamente do que aquele livro está se tratando, mas quem tem paciência cognitiva consegue retornar, consegue ali continuar mantendo o interesse pela leitura, até de fato chegar ali ao final e também ao entender todos os conceitos ali e aqueles conteúdos que estão presentes naquele livro, por exemplo. E a terceira habilidade, que é a mais prejudicada, é a questão do esforço mental. O esforço mental ele está associado com a questão de a tentativa, e caso você não consiga acertar, não consiga ter sucesso nessa primeira tentativa, você permanecer tentando aí, aprendendo com seus erros, até adquirir sucesso naquela atividade que você estiver executando. Então, sujeitos moldados dentro dessa estrutura, quando chegam dentro do ambiente educacional, eles encontram um contexto totalmente diferente. Eles encontram atividades muito longas, atividades que têm uma cadeia frustrativa muito grande e principalmente ações ali que levam longo prazo, que há muito erro, há muita tentativa, para aí sim começar a entender ali a temática e o conteúdo tratado. E toda essa contextualização leva a 3 consequências principais. A primeira é a queda de desempenho, a segunda é o desinteresse e a terceira é os rótulos negativos, né? Você se auto-considerar ou opiniões externas lhe rotular como preguiçoso, desinteressado e alguém aí que não consegue executar atividades mais complexas. As soluções mais práticas para resolver esse problema é justamente evitar esses estímulos muito longos, começar a implementar aí rotinas de leitura, podem ser leituras mais curtas mesmo, que envolvam 10 minutos, e aí com o passar do tempo aumentar para 15, 20 minutos, aí a depender do contexto e se for notando aí a barreira frustrativa da criança, principalmente, né? A terceira é incentivar atividades que exijam o esforço mental. E a quarta é incentivar atividades que exijam um pouco mais tempo, que tenham um nível maior de complexidade aí para sua execução. Então, o erro maior não é nem a falta de atenção. O problema é não perceber as condições e características que vêm aí surgindo na nossa sociedade e como esse problema está se repercutindo. Foco, ele não é um talento inato. Foco, ele é, acima de tudo, uma questão de treino. E se você quiser entender como utilizar esses mecanismos aí na prática, me segue aí e até a próxima.